é o refil. Tá? Então, quem é lambda vezes xn? Lambda vezes xn é, por definição, a sequência Zn, n maior ou igual a K1, onde cada Zn é lambda vezes xn, qualquer que seja n maior ou igual a K1. Tá? Isso é o produto de um escalar por uma sequência. E quem é o produto? Pontinho aqui, pontinho aqui. E finalmente, quem é o produto de uma sequência por outra sequência? É o produto de funções. Mesma coisa, quem é o domínio do produto de funções? É a intersecção dos domínios. Então, isso aqui vai ser, por definição, uma sequência Zn, n maior ou igual a K3, onde o K3, quem é o K3? É o máximo entre K1 e K2, é o máximo entre K1 e K2, e o seu Zn, que é o seu Zn, é o produto de xn por yn, qualquer que seja n maior ou igual a K3. Tá? Então, por exemplo, daí você tem, daí dessa definição, ó, dessas duas, quem é a soma da sequência n sobre n2 menos 4, tá? N maior ou igual a 3, né? Porque essa sequência é para n maior ou igual a 3. Com a sequência é 1 sobre n2 menos 7n. Aqui é n, o quê? Maior que ou igual a 8. Tá? Isso é a sequência, por definição, isso é a sequência cujos termos são o quê? N sobre n2 menos 4, mais que 1 sobre n2 menos 7n. E aqui é para n maior ou igual a quanto? A 8. N maior ou igual a 8. Vocês entenderam aí? Definição. Aqui vale o produto, vale a soma. Entendeu? Vale para o produto também. Porque essa sequência, ela está definida para todo n maior que igual a 3. Essa daqui está definida para todo n maior que igual a 8. Tá? As raízes aqui são 0 e 7. Essa expressão só existe para número natural diferente de 0 e diferente de 7. Mas como se trata de uma sequência e, por definição, o domínio de uma sequência é um conjunto n índice k, é um conjunto formado por todos os números naturais a partir de um inteiro k, então tem que ser n maior ou igual a 8. Ok? Bem, e aí tem as propriedades operatórias do limite para sequências. Eu vou colocar de forma sucinta aqui. Tá? Tá bom? Proposição.
sejam xn n maior ou igual a k, tá certo? Xn n maior ou igual a k1, yn n maior ou igual a k2, sequências, certo? E lambda, o número real para destacar aqui, e LM, números reais. Primeiro, se L é o limite de xn e M é o limite, tá certo, de yn, da sequência yn, então L é o quê? É o limite do produto xn por yn. Ou seja, se L é o limite dessa sequência e L é o limite dessa, então L é o limite do produto das duas. Olha o produto das duas, quem é? Ó, é o limite, vamos começar com calma, é o limite da soma das duas, ok? Olha quem é a soma das duas, olha a definição, olha aqui. A soma das duas, né, definida dessa forma. Então, se L é o limite de uma e M é o limite da outra, L é o limite da soma. Mas repare como é que é definida a soma, tá? Se L é o limite de xn, então lambda vezes L é o limite de lambda vezes xn. Tá bom? Opa! Aqui é L mais M. L mais M. Se L é o limite de xm e M é o limite de yn, então L vezes M é o limite de quê? De xn vezes yn. Tá? De forma mais extensa, eu falaria assim. Se essas duas sequências convergem, o que é que está dizendo? O que é isso que está dizendo? Se essas duas sequências convergem, a soma delas converge. E o limite da soma é a soma dos limites. Se essa sequência converge, o produto dela por qualquer escala lambda converge. E quem é o limite do seu produto por uma escala lambda? É o produto de lambda pelo limite. Se essa converge, se essa sequência converge, essa sequência converge, o produto dessas duas sequências, que é outra sequência, com definição dada por aqui, converge. O produto das duas sequências converge. E quem é o limite do produto? É o produto dos limites. São as propriedades operatórias. Tá bom? Propriedades operatórias de sequência. Limite do produto, limite da soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites. Antes tem que o limite de uma constante vezes uma sequência é a constante vezes o limite dessa sequência. Ok? Agora, tem uma definição aqui que tem que ter um certo cuidado, e onde eu não posso resgatar o conceito para as funções, tá? Eu não posso usar o que é feito para as funções para definir aqui, que é o inverso multiplicativo de uma sequência.
O inverso, ó, quando você tem uma função, só lembrando, tá? Uma função não nula, se você pega uma função f não nula, o que é uma função não nula? Uma função é não nula quando existe pelo menos um ponto no seu domínio, um ponto aonde ela é diferente de zero. Uma função não é nula quando existe x no domínio de f, tal que f de x é diferente de zero. E nesse caso, eu tenho a função inverso multiplicativo de f. O domínio do inverso multiplicativo de f, quem é? É o conjunto formado por cada x no domínio de f, tal que f de x é diferente de zero. E quem é a função 1 sobre f aplicada em x? É, por definição, 1 dividido por f de x, qualquer que seja x no domínio do inverso multiplicativo de f. Tá? Isso é a definição para inverso multiplicativo de uma função. Só que para eu ter o inverso multiplicativo de uma sequência, e tem que dar uma sequência, e toda sequência, o seu domínio é um certo nk, isso só é possível se eu tiver uma sequência, tá? Cujos termos sejam diferentes de zero, no máximo numa quantidade finita. Tá bom? Isso ocorre assim, tá? Seja, deixa eu botar aqui, definição, colocar aqui. Então, seja xn, n maior ou igual a k, deixa eu só dar uma olhada aqui como é que eu estou fazendo isso nas notas para fazer igual aqui. Tá? Seja xn, n maior k, uma sequência, tal que esse conjunto aqui eu vou destacar, ó, conjunto dos n's pertencente a nk, tal que o xn é igual a zero, tal que esse conjunto é finito. Dizer que esse conjunto é finito é dizer que a sequência, os termos da sequência são iguais a zero, no máximo numa quantidade finita de termos, tá? Numa quantidade finita de termos somente. Tá certo? E aí, tá? Eu tenho o inverso multiplicativo dessa sequência. Quando eu tenho isso aqui, eu tenho o inverso multiplicativo dessa sequência, ou seja, quem é o inverso multiplicativo da sequência xn, n maior ou igual a k. Isso vai ser outra sequência. Isso vai ser uma sequência Zn, n maior ou igual a K1, tá? Onde? Aí eu quero que vocês me digam, tá certo? Onde? Quem é que vai ser esse K1 aqui, hein?
para eu ter isso bem definido como uma sequência, o inverso multiplicativo de uma sequência. Porque eu vou querer no final das contas, vocês vão me ajudar a construir essa definição. Me ajude a construir essa definição. Eu tenho três coisas. Eu vou ter três coisas. Eu vou ter uma coisa. Eu vou ter uma definição, e você vai ter no final. Quem é que eu quero que seja o Zn? Quem é? Zn tem que ser o quê? Se é o inverso multiplicativo de uma sequência, quem é o Zn? Vai ser certo, mas quem é o Z índice N? Para isso fazer sentido. É 1 sobre Xn. E esse 1 sobre Xn é para todo N maior ou igual ao K1. Para eu ter isso, eu preciso ter condições antes. Porque uma sequência, lembre bem, uma sequência sempre tem o seu... É uma função de variável real e valor real, cujo domínio é um conjunto N índice K. Então, essa sequência inverso multiplicativa aqui, tá certo? Vai ser uma sequência cujo domínio é NK1. Então, olha, para isso fazer sentido, primeiro eu tenho que ter um M. Sabe quem é um M? M é o máximo desse conjunto aqui. É o máximo do conjunto formado pelos números inteiros de NK, tal que Xn é igual a zero. Ou seja, é o maior índice N para o qual Xn é zero. O M é isso aqui. Se M é o máximo disso aqui, a partir do M mais 1, todos os números são diferentes de zero. Então, o M tem que ser isso aqui. Quem deve ser o K1? O K1 é o M mais 1. E agora faz sentido. Isso aqui. Entendido? Bem explicado. Mas isso só faz sentido, essa definição só é permitida se esse conjunto aqui for finito. Ou seja, se os termos da sequência forem iguais a zero, no máximo numa quantidade finita de termos. Entendeu? Somente numa quantidade finita de termos. Aí eu posso pensar no inverso multiplicativo de uma sequência. Ok? Entendido aí? Não tem sentido falar nisso aqui se a sequência tem os seus termos iguais a zero numa quantidade infinita de termos. Não dá para definir o inverso multiplicativo como uma sequência. E aí tem uma proposição que é a seguinte, ó.